Olá a todos, eu sou o professor Paulo Henrique Silva Godoy, do Centro Universitário da Instituição Toledo de Ensino em Bauru. Sou também procurador do Estado de São Paulo. O tema de hoje é o recurso de apelação no novo Código de Processo Civil, no Código de Processo Civil 2015. Nós vamos fazer uma breve abordagem sobre o tema. A ideia não é esgotar o assunto, mas apresentar alguns aspectos, os aspectos mais importantes ligados ao recurso de apelação. Nós sabemos que o novo Código de Processo Civil procurou aperfeiçoar o sistema recursal, embora as mudanças operadas pelo novo Código não sejam assim tão profundas e nem tampouco tenham alterado alguns aspectos importantes que eram desejados, como a questão do efeito suspensivo do recurso de apelação. Mas mudanças foram efetuadas, mudanças foram realizadas no sentido de aperfeiçoar o nosso sistema recursal, o sistema recursal brasileiro. Então nós vamos verificar esses aspectos em relação ao recurso de apelação hoje. Nós sabemos que o recurso de apelação é um recurso voltado a impugnar as sentenças. E aí nós vamos ter que trabalhar com o conceito de sentença. Então, para a gente entender qual será o objeto do recurso de apelação, nós temos que verificar o conceito de sentença. E o novo Código de Processo Civil, lá no artigo 203, parágrafo 1º, estabeleceu que a sentença é o ato do juiz que implica, que cuida ou que trata das matérias do artigo 485 e 487. E mais, tem que colocar fim à fase cognitiva ou à fase de conhecimento ou ainda ao processo de execução. Veja que o novo código, então, ao conceituar a sentença, procurou estabelecer que será sentença se o pronunciamento judicial contiver os elementos, o conteúdo ou do artigo 485 ou do 487. E mais, um efeito processual, que é de encerrar ou pôr fim à fase de conhecimento ou ao processo de execução. Então é um conceito, né, que nós devemos observar quando tivermos, enquanto profissionais, escolher se o recurso a ser interposto será a apelação ou, eventualmente, aquele pronunciamento em primeiro grau, se trata de uma decisão interlocutória. O Código também traz um novo conceito de decisão interlocutória por exclusão. No artigo 203, parágrafo 2º, diz que o pronunciamento judicial será considerado como decisão interlocutória, desde que não se enquadre no conceito anterior de sentença. Então, a sentença, ela será objeto de apelação, e a apelação está prevista a partir do artigo 1009 do novo Código de Processo Civil. Então, o novo Código estabelece que a sentença será objeto de apelação. A apelação, portanto, é o recurso a ser interposto contra a sentença de qualquer tipo de processo. Então, o processo de conhecimento, o processo de execução, seja um procedimento especial, seja um procedimento de jurisdição contenciosa, jurisdição voluntária, o pronunciamento judicial, se enquadrando dentro do conceito legal de sentença, será impugnável, será atacável via o recurso de apelação. Como eu disse no início, o novo sistema fez algumas mudanças no sistema recursal. E uma dessas mudanças foi a eliminação do agravo retido. Então, nós passamos a ter um novo tratamento a respeito do recurso de agravo, que evidentemente reflete também na questão da abrangência da apelação hoje. Então, nós temos o agravo retido, eliminado, e temos o agravo de instrumento para hipóteses legais, taxativamente expressas no artigo 1015. Então, como é que deve o operador do direito proceder? Ele deve verificar se há também no processo alguma decisão interlocutória que não é objeto do agravo de instrumento nos termos do artigo 1015. Por quê? Porque se houver uma decisão interlocutória prejudicial ao nosso cliente, à parte, nós devemos aguardar o momento da sentença para decidirmos se vamos ou não impugnar ou recorrer dessa decisão. Por quê? Porque não há mais o agravo retido. Então, diante de uma decisão interlocutória irrecorrível por agravo de instrumento, essa decisão interlocutória será recorrível mediante o recurso de apelação.
é exatamente isso que estabelece o artigo 1009. Então, 1009, ali no caput, estabelece que a apelação é um recurso voltado contra a sentença. E depois, nos seus parágrafos, passa a tratar dessa nova situação. Ou seja, se eu tiver uma decisão interlocutória que não seja recorrível por agravo de instrumento e eu queira que o tribunal faça o reexame, reaprecie essa decisão interlocutória que seja prejudicial ao meu cliente, eu deverei, na apelação, constar a minha insurgência, a minha irresignação, a minha contrariedade a essa decisão interlocutória. Então veja que a abrangência do recurso de apelação é um pouco maior hoje, né? Nós podemos e devemos, né, atacar essas interlocutórias que não são recorríveis pelo agravo de instrumento. Então, seja na apelação, ou se o cliente, a parte, sair-se vitoriosa e a parte contrária apelar, também nas contrarrazões do recurso, caberá ao profissional insistir na apreciação e no reexame dessa interlocutória que não é passível de um agravo de instrumento. Então veja, é uma mudança importante, o advogado tem que estar atento, não perder a oportunidade, porque será na apelação ou nas contrarrazões o momento de nós apresentarmos o nosso recurso em relação às interlocutórias que não são passíveis de agravo de instrumento. Caso essa manifestação se dê nas contrarrazões, o Código estabelece uma obrigatoriedade ao magistrado de abrir vista à parte contrária, portanto, né, a parte apelante, para que diga sobre as contrarrazões, no prazo de 15 dias, sobre esse ataque a essa interlocutória que não foi possível recorrer pelo agravo de instrumento. Então veja que o Código monta um sistema diferente do sistema que nós tínhamos anterior, em especial pela eliminação do agravo retido. Então essa é uma mudança importante que nós vamos observar em relação ao recurso de apelação. Uma outra observação importante diz respeito ao juízo de admissibilidade da apelação. No sistema anterior, o juízo de primeiro grau, ou juiz de primeiro grau de jurisdição, fazia um juízo prévio sobre a admissibilidade do recurso de apelação. Ou seja, o juiz verificava se estavam ou não atendidos os pressupostos recursais. Tempestividade, preparo, forma, a questão do cabimento, a questão do interesse, a questão da legitimidade, o juiz fazia uma análise e podia não admitir a apelação, o que ensejava invariavelmente um recurso de agravo pela parte que se sentia prejudicada. Então, o legislador, no intuito e no desejo de evitar esse agravo de instrumento, estabeleceu que a admissibilidade será feita pelo próprio tribunal, pelo juízo ad quem. Então, na verdade, eliminou-se esse juízo de admissibilidade provisório pelo juiz em primeiro grau de jurisdição. Mas isso não impede, né, o juiz constatar, como eu acabei de falar, se o recurso tem ali uma decisão interlocutória sendo atacada, para depois, então, determinar a subida dos autos ao tribunal. Então, o Código elimina o juízo de admissibilidade prévio, provisório, ou bipartido, para determinar que esse juízo de admissibilidade seja feita diretamente pelo tribunal. Então, a apelação sendo distribuída ao tribunal, caberá ao relator verificar se aquela apelação preenche ou não os pressupostos recursais. Em outras palavras, se ela é tempestiva, se há o preparo, se a parte recolheu as custas necessárias para o conhecimento do recurso, se evidentemente ali observou uma forma, a petição tem que ser escrita, se é o recurso cabível, a interesse, a legitimidade, como eu já falei. Então, a apelação continua sendo interposta em primeiro grau de jurisdição, onde o advogado deverá observar os requisitos desse recurso, indicando o nome das partes, indicando os fundamentos, formulando o pedido. Veja que o advogado não pode pura e simplesmente copiar uma peça anterior, um documento anterior e colar ali, usando a expressão dos editores de texto, fazer um copia e cola, já que não será admitido o recurso nessa hipótese. Então, o profissional tem que observar os requisitos, faz a interposição aqui em primeiro grau, tem que trazer as razões juntamente com o recurso, para que então esse recurso
proporcione o encaminhamento do processo ao tribunal e volte aí o processo a correr ao tribunal. Daí a palavra recurso, ou seja, que o tribunal passe a conhecer da apelação. Sabemos que a apelação, como regra geral, terá o duplo efeito. Terá o efeito devolutivo e o efeito suspensivo. Como eu disse, o novo código não avançou, infelizmente, na questão de retirar da apelação o efeito suspensivo. Então, a apelação, como regra geral, terá o efeito suspensivo. E o código procurou manter as hipóteses do Código de 73 em relação àqueles casos em que a apelação terá apenas o efeito devolutivo. Quer dizer, são casos em que o legislador entende que não há necessidade de um efeito suspensivo, como, por exemplo, a condenação ao pagamento de alimentos. Não faria sentido impor a um credor de alimentos aguardar o pronunciamento do tribunal para que pudesse, então, iniciar o cumprimento provisório daquela decisão. Então, o Código deixa claro e caberá ao profissional sempre essa atenção de verificar se a apelação tem ou não o duplo efeito ou será recebida apenas no efeito devolutivo. Como não há mais, e como eu disse, um juízo de admissibilidade pelo magistrado, não há mais uma decisão sobre os efeitos da apelação. Então, o profissional deve ficar atento, é ele que deve observar se aquela apelação terá ou não efeito suspensivo. Se não tiver, ótimo, pode, caso deseje, iniciar o cumprimento provisório. A apelação continua, o sistema do efeito devolutivo da apelação, não temos assim alterações muito significativas. O Código permite, então, o tribunal conhecer de questões que ainda que não tenham sido decididas, desde que façam parte do capítulo que foi impugnado. Então, no efeito devolutivo, prevalece a ideia de que compete ao apelante escolher se a sua apelação será total ou parcial. Quer dizer, será o apelante, o recorrente, que irá dar a dimensão ao tribunal da extensão desse recurso. Então, nós temos um plano de extensão, um plano horizontal, onde a parte pode escolher impugnar toda a decisão ou apenas um capítulo da decisão. Por exemplo, pode ser que eu não impugne, não apele da condenação em danos morais, mas não esteja satisfeito com a condenação em honorários advocatícios. A minha apelação poderá ser parcial. Em sendo parcial, o plano da profundidade do conhecimento da apelação, aí não há restrições. Então, o Código mantém o sistema atual em relação ao efeito devolutivo. Tivemos também algumas mudanças importantes em que o Código permite a continuidade do julgamento, afastando aquela necessidade que havia antigamente de devolver os autos ao primeiro grau de jurisdição, principalmente quando está ali diante de uma decisão terminativa, de uma sentença terminativa, que não apreciou o mérito, mas que está em condições de julgamento por parte do tribunal. É chamada teoria da causa madura, ou seja, há nos autos elementos mais do que suficientes para que o tribunal decida. Não faz sentido retornar ao primeiro grau para depois retornar ao tribunal. Claro, é uma exceção ao princípio do duplo grau de jurisdição, mas não é um princípio absoluto, ele comporta exceções. Então, o Código traz essas modificações importantes, essas modificações interessantes. Gostaria só de destacar uma última, que é a questão de, eventualmente, uma decisão sobre a tutela provisória na própria sentença. Então, o Código procurou espancar e tirar qualquer dúvida em relação a esse tema. Ainda que na sentença, ali um capítulo seja voltado à manutenção, revogação ou concessão até mesmo de uma tutela provisória, esse capítulo da sentença também será objeto da apelação. Não há a possibilidade de um agravo de instrumento em relação a esse tema. O próprio Código procurou deixar claro, consagrando aí, em observância ao princípio da unicidade recursal ou da singularidade dos recursos, que será a apelação, o recurso a ser interposto. Bem, essas eram as minhas considerações. Como eu disse ao início, breves considerações sobre o recurso de apelação. O nosso vídeo não tem a intenção de hoje esgotar o tema, que é um tema mais longo, talvez um tema mais profundo, mas fica aí o convite para uma próxima oportunidade, onde nós vamos abordar os aspectos que não tratamos hoje. Não deixe de se inscrever ao nosso canal, TGP Descomplicada, não deixe de curtir o vídeo, anotem para que recebam as notificações dos próximos vídeos e acompanhem o nosso canal TGP Descomplicada
e também o canal da IT Oficial no YouTube, onde também estamos compartilhando o vídeo. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.